Esse é o Jojo. É, Jojozinho. Ai, olha que gostosinho. Ai, 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 ai. E esse é o Derrolê. Yeah. Hoje a gente vai falar sobre as documentações necessárias para você trazer o seu pet, seu animalzinho de estimação, aqui para a Holanda ou para outros países da Europa também, né? Da União Europeia. Da União Europeia. A gente vai falar também sobre o prazo dessa documentação, o valor que ficou tudo, e também a gente vai dar algumas dicas de como preencher o seu CVI, que no nosso caso a gente fez preenchimento eletrônico, tudo online mesmo. E é bem útil porque é um pouco confuso quando você está participando do processo. Estamos pensando em gravar um outro vídeo explicando como foi embarcar com os gatinhos no avião para vir para cá, como que foi durante o voo, e explicar também coisas que você precisa fazer quando chegar aqui na Holanda, porque a gente não encontrou esse tipo de informação em nenhum vídeo. A gente meio que descobriu chegando aqui o que a gente tinha que fazer. Se vocês tiverem interesse em saber, comentem aqui embaixo parte 2, que a gente faz essa parte 2 explicando como foi trazer os gatinhos. Com algumas dicas e experiências pessoais, porque ajuda, viu? Sofrimento. E, bem, eu acho que vocês já viram, a gente tem o Jorel e o Osiris, 2 gatos, e tudo que a gente vai falar aqui nesse vídeo, a gente pegou as informações do próprio site da Vigiagro, que é o órgão responsável para fazer esse tipo de documentação no Brasil, para transportar pets para outros países. Mas é sempre bom lembrar que a gente está pegando todas essas informações, a da Vigiagro, desse mês de outubro, novembro de 2024, mas essas regras podem mudar a qualquer momento, então sempre fique atento a isso. Você pode acessar o site do Governo Federal do Brasil e encontrar as informações atualizadas, porque se você estiver vendo esse vídeo daqui 5 anos, talvez alguma coisa já tenha mudado, então é bom se atentar a isso. Eu vou deixar o link, todos os links aqui embaixo na descrição do vídeo. Dê uma conferida, porque talvez alguma coisa que a gente fale aqui não seja mais aplicável. E vale sempre a pena você conferir as regras do país que você está indo, então acessar o site do governo de lá, porque também pode ter mudado essas regras. Então é dos dois lados, você tem que ficar esperto. A gente vai falar aqui sobre o nosso processo para vir para a Holanda, mas ele também se aplica para todos os países da União Europeia. Porém, estamos falando aqui de gatos. Para cachorros, eu sei que dependendo do país da União Europeia que você for, existem algumas outras regras, dependendo da raça do cachorro que você estiver levando. Então, dê uma verificada no site da Vigiagro. Eles têm todas as informações disponíveis em um PDF, porque talvez para cachorro, dependendo da raça, você tenha que fazer um processo a mais. Vamos lá, então. Se você estiver viajando com cachorros para Finlândia, Irlanda, Malta ou Noruega, existe um procedimento a mais. Então dá uma verificada no site da Vigiagro, não nos responsabilizamos por isso. Enfim, mas a gente vai falar a nossa experiência aqui com os gatos, que também se aplica para cães de pequeno porte e raças permitidas na União Europeia. No nosso caso, a gente já estava planejando vir para cá, não para a Holanda em específico, mas para a Europa já faz um bom tempo. Então a gente já tinha dado uma olhada no processo e sabia de alguns passos que a gente já devia tomar com bastante antecedência para facilitar o processo. Então quando eu comecei a participar do processo seletivo da minha vaga para vir para cá e começou dando certas coisas, a gente já começou a ir correndo atrás dos trâmites aí, para ir adiantar. Porque se você deixar para a última hora, não dá tempo. Não é um processo difícil, mas tem que seguir os passos certinhos e esperar prazos, então tem que fazer com bastante antecedência aí sua data de viagem. Sim, não é difícil, ele é bem fácil, mas são várias etapas e todas as etapas têm algum prazo específico que você tem que respeitar e no final isso deixa tudo mais embolado, assim. Então assim, se você está planejando vir para cá, já começa esse processo, já vai atrás da documentação do que é necessário, porque uma vez que você completar ele fica válido por tempo indeterminado, desde que você siga algumas regrinhas. Então vale a pena já ir adiantando essa parte aí. Porque caso na data da viagem você não tiver as documentações prontas, não tem choro, não adianta, você não vai conseguir entrar com o seu bichinho aqui. Quando a gente descobriu que ia vir pra cá, foi tudo muito rápido e como a gente falou, existem prazos muito apertados para você
fazer a documentação deles. E a gente não sabia se ia dar tempo ou não, até a data da gente embarcar. Sim. E aí isso gerou uma ansiedade absurda, e então a gente começou a cogitar a possibilidade de deixar os gatos no Brasil, na casa dos pais do Renan. E aí a gente viria pra cá, pra Holanda, se estabilizaria aqui, e quando a gente voltasse pro Brasil pra visitar a galera, a gente buscava eles e trazia com a gente. Mas no final das contas, a gente continuou fazendo o processo dos gatos, deu certo, saiu super em cima da hora, tipo, 2 dias antes da gente embarcar. A gente tava, tipo, muito ansiosos, porque a gente realmente não sabia se ia dar certo ou não, mas foi a melhor opção pra gente, porque eles são super apegados a gente, tanto o Osiris quanto o Jorel. Se a gente deixasse eles lá no Brasil, ainda que com os pais do Renan, que super cuidariam bem deles, eles iam sentir muita falta nossa. Então, acho que foi muito assertivo a gente ter trazido eles desde a primeira vez. Enfim, se você tá planejando vir pra Europa, se você tem um pet, pelo amor de Deus, se planeje com antecedência e financeiramente, porque é uma vida. Então, seja cauteloso no que você vai fazer, porque o processo é demorado, é bastante caro, e a viagem em si também é estressante. Não abandone seu bichinho, mas tenha em mente que você vai ter que ter um planejamento maior para trazer seu pet para cá. Então vamos lá, vou falar agora das etapas que você vai ter que seguir, depois a gente vai entrar em detalhe em cada uma delas. Primeira coisa que você tem que fazer é colocar microchip no seu cachorrinho ou no seu gatinho. Depois você vai fazer a vacina antirrábica, que é a vacina da raiva. Depois, exame de sorologia, atestado médico de saúde do seu pet, vai emitir o CVI digital, que é o Certificado Veterinário Internacional, vai chancelar esse documento e basicamente você está pronto. Isso tudo vai demorar no mínimo 120 dias para finalizar esse processo, no mínimo. Primeira coisa que você tem que fazer é microchipar o seu pet. Para quem nunca ouviu falar do microchip, basicamente ele é um chipzinho pequeno que você coloca bem entre as escápulas aqui atrás do seu pet, do cachorro, do gato. Foi bem tranquilo o processo em si, foi bem indolor, como se fosse uma vacina, eles nem sentiram nada para colocar. Mas ele é necessário porque ele serve para identificação do seu pet. Então depois que você inseriu, ele vai ter um número que você consegue ler com um scannerzinho e você consegue colocar esse número, cadastrar algumas informações, tipo assim, nome seu, do dono, o endereço, o telefone. Caso ele se perca, a vigilância, algum órgão que encontrar ele, consegue escanear e localizar, voltar para você essa informação, ligar, falar, você perdeu seu pet aqui, tá tudo identificado fácil. E para vir para a União Europeia, eles exigem essa microchipagem, então assim, não tem opção. Você tem que fazer. Se você estiver viajando para qualquer país da União Europeia, é obrigatório o microchip no seu pet. O microchip que você colocar para ele ser aceito aqui na União Europeia, ele tem que seguir o padrão da ISO 11784 ou a ISO 11785. É bom dar uma conferida nisso aí, porque os veterinários às vezes falam que, eu acho que segue, mas é bom você ter certeza e ver lá um númerozinho só para garantir. Lá em Piracicaba, eu pesquisei em alguns sites, clínicas veterinárias de Piracicaba que faziam essa microchipagem, mas não eram todas que faziam a microchipagem com esses ISOs aí. Alguns usavam microchip de outra certificação e aí não é válido aqui para a União Europeia. Então, a hora que você for microchipar, a primeira coisa que você tem que ver é isso, se tem essa certificação. Senão você vai jogar dinheiro fora. Depois que você colocar o chip no seu petzinho veterinário, né, ele vai te dar um certificado de microchipagem. Então, assim, veterinário tal, do número tal, certifica que foi implementado esse chip no seu pet. Enfim, guarde esse documento bem guardado, o certificado de microchipagem, porque você vai precisar dele mais para frente. O veterinário sempre vai testar também se está funcionando o microchip depois de colocar. Sobre valores do microchip, em Piracicaba, por volta de R$200 a gente pagou por gato para implantar os microchips nele. Sim, mas a gente fez isso também em 2023, que a gente colocou microchip neles, né? Então talvez esse valor já tenha aumentado também. Beleza, depois que você microchipou seu bichinho, você precisa fazer a vacina antirrábica, que é a vacina de raiva. Porque aqui na Europa não existe mais raiva animal. Aqui no Brasil a gente ainda tem, então eles exigem que você faça essa vacina antirrábica no seu pet, gato ou cachorro.
Essa exigência é para animais com mais de 12 semanas de vida que vão viajar. Ah, mas aí vocês vão me perguntar, eu acabei de dar a vacina de raiva no meu pet, e aí eu descobri agora que preciso microchipar ele. Posso fazer assim? Não, não pode. A exigência da União Europeia é que você microchipe e depois dê a vacina de raiva no seu pet, porque a vacina precisa constar na carteirinha do microchip. Quando você faz o scanner para ler o microchip do seu pet, tem que constar lá que eles estão com a vacina antirrábica. Sim. Eu falo isso porque a gente teve um probleminha nessa parte. Porque a gente microchipou o Jorel e o Osiris em 2023, não demos continuidade no processo. E aí, quando a gente descobriu que ia vir pra cá, a gente falou, vamos tentar vacinar eles. Só que a gente tinha acabado de dar a vacina anti-raiva neles, tipo, uns 3 meses antes. E a gente levou eles no veterinário para tomar a vacina de novo, depois do microchip, e o veterinário não quis dar porque ele falou que eles tinham acabado de tomar a vacina. E poderia ser perigoso dar novamente uma outra dose, então tinha que esperar meio que 1 ano. Eu não sei se eu confio muito naquele veterinário também. Ele era meio suspeito, assim. Mas se você acabou de dar vacina no seu pet e vai microchipar ele, talvez você não consiga dar a vacina imediatamente depois do microchip. Então você tem que levar isso em consideração no prazo do processo também. Mas depois que você microchipou seu pet, você pode dar a vacina antirrábica no mesmo dia do microchip. Primeiro microchipa, logo em seguida faz a vacinação. E aí tá ok. E os gatos estão se matando aqui. A gente começa a gravar, eles ficam malucos. Eles gostam de câmeras. Tá, e aí algo importante que a gente também não sabia, a gente descobriu no final do processo e teve que alterar e foi uma loucura. A carteirinha de vacinação, quando você der a vacina antirrábica no seu pet, ela precisa conter dados do proprietário. Isso inclui nome e endereço do proprietário do animal, do tutor. Dados do animal. Precisa conter nome do animal, sexo, data de nascimento, a raça, a cor ou a pelagem e o número do microchip. E precisa conter também os dados da clínica veterinária, com o nome e o endereço. E, obviamente, CRM do veterinário também, né? A carteirinha de vacinação antirrábica precisa estar dessa forma. Se não tiver com isso, pode ser que a Vigiagro recuse seu pedido de CVI. Então, se atente a isso quando for dar a vacina. Quando a gente deu a vacina nos nossos, a gente não sabia dessa informação. A gente descobriu só no final. Graças a Deus, a veterinária que a gente ia, ela era muito boa, veterinária em comportamento felino, inclusive. E aí a gente pediu para ela fazer uma nova carteirinha, reemitir. Ela fez um atestado de vacinação, né? Não era nem uma carteirinha, com todos esses dados que eles pediam. E enfim, beleza. E você microchipou, deu a vacina depois do microchip, pegou essa carteirinha de vacinação com todos os dados e agora você faz o quê? Você espera 30 dias corridos, que é o prazo que eles falam que a vacina começa a gerar anticorpos no corpo do pet. Então, o que você faz nesse tempo? Senta e espera os 30 dias, não tem muito o que fazer. O valor da vacina, você lembra? Acho que foi... Era caro. A vacina de raiva, eu acho que você acha por até R$30. Varia de 30 até 80, depende muito do veterinário. Por pet aí. Tá, depois de passar desses 30 dias, você tem que fazer a coleta do sangue do pet para fazer o exame de sorologia da raiva. O que é isso? Basicamente, você vai levar ele ao veterinário de novo, ele vai tirar o sangue, acho que são 5 ml que ele precisa, e ele vai enviar para um laboratório credenciado no Brasil. Atualmente, tem 3 apenas, né, credenciados no Brasil. Vou deixar eles aqui, algum lugar aqui, e também o link na descrição, que você pode acessar o PDF da Vigiagro com as informações. Mas geralmente, se você conhece um veterinário que já fez esse processo, ele já vai saber direitinho, vai saber como mandar, para onde mandar, eles fazem esse processo. No nosso caso, a nossa veterinária já sabia, já tinha parceria com o laboratório e só mandou o sangue. É importante, assim, ela já saber, conhecer o laboratório, porque existe um prazo depois da coleta do sangue, eu acho que para o sangue não coagular, enfim, se o sangue ficar fora do negócio, do corpo deles, ele estraga. A partir do momento que ela coleta o sangue,
tem que ser tudo muito rápido para enviar para o laboratório, para o sangue não estragar no meio do caminho. Então é importante você fazer com alguém que já conheça, senão você vai ter que colher o sangue novamente do PET. E olha, vou lhe falar. Deu um trabalho. O Osiris, ele quase matou todo mundo. Quase arrancou o braço da veterinária e a gente teve que dopar ele, mesmo dopado ele tava. Foi difícil. O importante desse exame é que ele dê maior que 0,5 lá na contagem de anticorpos. Caso não aconteça isso, você tem que dar de novo a vacina, fazer uma segunda dose da vacina de raiva, esperar mais 30 dias para depois colher de novo o sangue e enviar. Mas assim, depois que você colheu o sangue e enviou para fazer o exame, acho que em 2 semanas já sai o resultado. Com a gente foi assim. É rápido. A gente fez, o laboratório que ela enviou foi Texas, né? Foi, Texas. E aí já no relatório que eles emitem já vem o resultado lá bonitinho. E a data da coleta do sangue também, eles deixam em negrito. Vocês vão entender porque é importante a data da coleta do sangue. Sim. Sobre valores dessa parte. Essa é uma das partes que começa já a doer, assim, que eu acho que é a parte mais cara do processo. Por PET, a gente pagou 1.600 mais ou menos. Eu não lembro dos quebrados, mas foi por aí. R$1.600. Por quê? Aparentemente, é o preço do exame do laboratório oficial que eles cobram. O valor em si do veterinário que tirou ali e tudo mais foi bem baixo, assim, depende de cada um. Mas não vai fugir muito dessa média aí, pelo que eu pesquisei, o preço dos lugares. A gente teve que pagar mais porque a gente deu um sedativo pro Osiris pra conseguir tirar o sangue dele. Mas deu tudo certo no final, depois de muitos arranhados e sangue voando pra tudo quanto é canto. Segura. Pois bem, com o resultado da sorologia do seu pet, aí você acha que ok, já posso comprar a passagem. Não, você tem que esperar 3 meses, que é um período que eles chamam de quarentena, que é basicamente para de fato se certificar que o animal tomou a vacina, tá ok, não vai desenvolver nada mais. E aí você tem que esperar 3 meses até a emissão do CVI. Do dia da coleta do sangue até a emissão do CVI são 3 meses de espera, ok? A polêmica que quase me matou de ansiedade, porque como a gente falou, a gente tava com prazo curto, fazendo esse processo correndo para ver se ia dar tempo dos gatos embarcarem com a gente, foi esses 3 meses. Porque se fosse uma aula de direito, a gente ia estar debatendo sobre isso. Porque eu não sei se 3 meses são 90 dias, 92 dias, 91 dias. E a gente tinha 91 dias apenas. Se fosse 92 dias, a gente não ia conseguir embarcar com eles, não. Procurei essa informação em vários lugares. Qual que é o prazo de 3 meses? Não achei em lugar nenhum. Se você sabe, por favor, deixe nos comentários para ajudar todos os outros amiguinhos, porque eu não encontrei essa informação. Só fala que é 3 meses da data da coleta do sangue até a emissão do CVI. Outra coisa que alugou um triplex na minha cabeça também durante esse processo, que eu também não sei a resposta. Como eu disse, você tem que esperar 3 meses da data da coleta do sangue até a emissão do CVI. Emissão do CVI. Ou seja, será que eu posso dar entrada no CVI antes dos 3 meses? 3 dias antes de completar 3 meses? Porque a emissão vai acontecer quando já tiver completado 3 meses? Eu não sei. Não sei. Porque é uma documentação, a gente vai explicar mais em detalhe, mas ela demora alguns dias, assim, para completar. Você não faz e emite no mesmo dia. Então, eu não achei essa informação também. Tá escrito dessa forma no site lá no PDF do governo federal. E aí eu deixo essas polêmicas aí pra vocês debaterem entre si e ajudarem a gente também, porque eu não achei essa resposta. Enfim, aí quando vocês acharam que acabou, meu filho, não acabou, continuamos. Depois que você esperou os benditos 3 meses, você vai dar entrada finalmente ao CVI. O CVI é o documento que atesta que seu pet atende os requisitos sanitários para entrar no seu país de destino, ou seja, aqui na União Europeia. Ele é emitido, como eu já falei, pelo mapa, não é nem pela Viagra, eu acho que é pelo mapa. No caso da União Europeia, eles permitem que o CVI seja feito de forma online. Se você está viajando para outro país, talvez
o seu CVI tem que ser físico, não sei. Mas no caso da União Europeia, o CVI é online, dá pra você preencher tudo pelo computador. E aí, por esse lado é bom, porque é online, porque ele funciona, o sistema deles de CVI funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porém, obviamente, existe um agente federal, um auditor, que vai analisar a sua documentação e ele que vai aprovar ou não, ou pedir para você corrigir o que você juntou lá no seu CVI online. O prazo para você solicitar o CVI, de acordo com a própria Vigiagro, é de 9 a 3 dias antes do seu embarque. Eles dizem que eles dão um prazo de até 72 horas para analisar a sua solicitação e te dar um retorno, dizendo se aprova ou não seu CVI ou se tem algo que precisa ser corrigido novamente. Porém, solicitar o CVI 3 dias antes do embarque... Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. No nosso caso, a gente deu a entrada no CVI 6 dias antes do nosso embarque, porque era a data máxima que a gente conseguia entrar, por conta do período de quarentena. Deu a quarentena, a gente entrou com o pedido de CVI. Não dava pra gente entrar antes com o pedido de CVI, porque eles ainda estavam no prazo de quarentena. A gente só conseguiu entrar com o nosso CVI 6 dias antes da data do nosso embarque. E demorou mais de 72 horas para eles analisarem o nosso pedido. Pelo menos eles foram aprovados de primeira, mas demorou... a gente entrou com o nosso pedido de CVI dia 22 de agosto. E aí a gente recebeu o CVI aprovado só no dia 26 de agosto, na parte da manhã, mas acabou passando mais de 72 horas. E nosso embarque era no dia 27. Então foi tipo... em cima da hora. E é importante também dizer que se você juntar alguma documentação errada, ele não vai ser negado de primeira. Eles vão pedir para você corrigir essa documentação. E aí o prazo de 72 horas vai começar a correr de novo do momento que você juntar a documentação corrigida no site deles. Essa recomendação deles de você pode entrar com o CVI 3 dias antes do embarque, não pode, cara. Não vai dar tempo. Tente fazer com os 9 dias antes do embarque. Se eu não me engano, existe um prazo máximo também para entrar com o CVI. Não pode ser 11 dias antes do seu embarque. E aí, você vai entrar com os pedidos de CVI online. Como você faz isso? Você vai escanear todos os documentos que você tem do seu gato, do seu cachorro, do seu pet, tudo. O certificado de microchip, a carteirinha de vacinação que consta a vacina anti-raiva feita depois do microchip, o laudo da sorologia atestando que ele tem mais de 0,5 ou 0,5 de anticorpos e o cartão de embarque comprovando que você comprou a passagem do seu pet. Ok, você vai pegar todos esses documentos que você tem do seu pet, vai escanear todos eles, passar para PDF e vai assinar todos eles com a assinatura do Gov. É super fácil, simples de fazer. Lá no site do governo federal tem tudo explicadinho como você faz. Vou deixar o link na descrição do vídeo também, mas é super de boa. Vai fazer essa assinatura eletrônica em todos os documentos. E aí a gente vai para a próxima etapa. Depois que você subiu todos esses documentos lá na parte do CVI, vai começar a preencher o CVI, ele vai falar, certificado de microchip, você vai lá e anexa o documento já assinado com a assinatura do Gov, etc. Depois que você preencheu toda essa primeira parte, você clica lá em próximo. O próprio CVI online vai gerar um documento que é um atestado de saúde, que já vai vir parcialmente preenchido com os dados do seu bichinho. Vai pegar esse documento, imprimir e vai levar para o veterinário que você confia, o veterinário do seu pet, para ele fazer o resto do preenchimento desse atestado de saúde. Quando você levar para o veterinário, você já faz a consulta com o veterinário para ele certificar que o seu pet está em boas condições para fazer essa viagem de avião. E aí ele vai preencher o restante desse atestado de saúde e é importante dizer que o veterinário precisa preencher com caneta azul. Não sei o porquê, mas tem que ser caneta azul, de acordo com o site da Vigiagro. Vai lá assinar também, tem que ser um veterinário com CRV? CRM? CRV? Com registro. Com registro. Um veterinário, sabe? De verdade.
E aí o valor da consulta, no nosso caso, foi 150, né? Reais. Por pet. Não, ela cobrou pra um só. Ah, é verdade. Aí a gente levou pra ela fez preenchimento do atestado de saúde, assinou com caneta azul, preencheu em caneta azul também. E boa! E aí o que você vai fazer com esse atestado de saúde? Você vai pegar, escanear, passar para PDF, fazer a assinatura com a assinatura do Gov e juntar lá no CVI digital novamente. E aí você clica em enviar CVI. E agora sim seu CVI é enviado para o auditor analisar a sua solicitação. E aí começa a contar o prazo de 72 horas que a gente já falou. Isso. E aqui eu vou abrir um adendo, porque no nosso caso, eu acho que isso é importante também, que a gente gerou uma confusão e a gente não tinha essa informação em lugar nenhum. Quando a gente colocou o microchip nos gatos, o certificado de microchipagem do Jorel e do Osiris, os dois ficaram no meu nome, como se eu fosse a tutora dos dois gatos. E aí, quando a gente foi fazer a vacina antirrábica, a veterinária colocou no meu nome. No nome do Renan, os dois gatos. E na hora de submeter o CVI, que pede para você incluir quem é o tutor do gato, a gente ficou, como que a gente vai explicar quem é o tutor desses gatos, se eles estão com nomes diferentes em cada documento? O que a gente fez? Para prevenir, né? Para prevenir. A gente voltou na veterinária e a gente pediu para ela fazer uma reemissão da carteirinha de vacinação da raiva dos dois gatos, também no meu nome, porque não dava para alterar a carteirinha do microchip. E aí ela fez esse atestado de vacinação, colocou os dois gatos no meu nome, como se o Jorel e o Osiris fossem meus. Ok. E aí nós embarcamos com a KLM, que é uma companhia aérea Dutch, tem voos diretos para cá. E eles só permitem que você traga um pet por pessoa. Na cabine. Na cabine do avião. E aí, ok, eu tinha 2 pets no meu nome e o Renan não tinha nenhum. Então, como a gente fez esse preenchimento do CVI? Eu fiz a solicitação do CVI do Jorel. E aí eu juntei todos os documentos do Jorel lá. E é importante frisar que é um CVI por pet. Você não vai, se você for levar 5 gatos, você vai ter que fazer um CVI para cada um. Fiz a minha solicitação falando que eu ia viajar com o Jorel no meu CVI. E aí o Renan fez a solicitação do CVI do Osiris, colocando o seu nome. No meu Gov, na minha conta do Gov. Só que aí eu tive que incluir um documento a mais, que é um documento de autorização, que é como se o dono, no caso a Júlia, autorizasse eu a viajar com o Osiris. Então tinha lá a data da viagem certinho, que ele ia comigo na cabine e tudo mais, e eu tinha que anexar no CVI. O próprio CVI gera esse documento, tem a opção lá, gerar autorização. Aí o Renan gerou essa autorização lá no CVI, imprimiu, eu assinei, e aí escaneou e juntou de novo lá no CVI que você solicitou, né? Sim. E aí deu certo, gente. Se a gente fez certo, não sei, mas dessa forma que fizemos, foi ok. Foi tranquilo. Não precisou reconhecer firma de assinatura nem nada, só pegar essa autorização do próprio CVI e deu certo. Ok, e agora? Acabou? Acabou? Não, tem muita aventura pela frente ainda. Bom, agora começa a parte divertida, que você tá quase na data de viagem, você tá com aquela ansiedade e tudo mais, mas você ainda tem que fazer mais uma etapa. Você vai ter que chancelar o CVI depois que ele for aprovado. Então, vamos supor lá que depois das 72 horas o cara aprovou, tá tudo certo a documentação, ok. Aí você vai ter que imprimir o CVI e você vai ter que levar para uma unidade da Vigiagro para chancelar ele. Geralmente, por exemplo, Guarulhos, o aeroporto tem uma unidade da Vigiagro lá no aeroporto, então você consegue ir lá e chancelar. A chancela é como se um auditor federal reconhecesse que aquele documento é verdadeiro, não foi falsificado. E é uma exigência da União Europeia. Não são todos os países que precisam de chancela. Novamente, confira para onde você está indo, se é obrigatório ou não chancelar o documento. Sim. No nosso caso, a gente vai pegar o voo em Guarulhos, então a gente já foi naquela unidade mesmo. Só que fique atento para qual horário de atendimento da unidade que você vai. No caso de Guarulhos, é das 2 às 4 horas de dias de semana somente.
Então, a gente tinha o nosso voo no dia 27. Por via das dúvidas, a gente resolveu ir no dia 26, um dia antes, ir lá só para chancelar, só para não ter problema no dia do voo. Então a gente foi, acho que a gente foi quando abriu, né, umas 2 e pouquinho assim, a gente tava lá já. E assim, é rápido assim, a gente chegou lá, entregou pra moça, ela falou assim, ó, daqui uma meia hora vocês voltam que vai estar pronto. E aí foi isso, a gente deu uma volta no aeroporto, voltou, ela entregou pra gente e não precisava assinar nada, né, acho que só na verdade teve que assinar só um negócio que a gente solicitou o documento lá pra eles, mas é de graça também, a gente não pagou nada. E com isso você está pronto para embarcar com o seu pet, finalmente, depois de 120 dias e muita ansiedade. E muito dinheiro também, porque a gente gastou nesse processo. A gente vai deixar o valor total aqui, mas só da sorologia, que é o que mais pesa no bolso, 3.200 para os 2 pets, mais A passagem, né? Mais a passagem, que no caso da KLM é uma porcentagem em cima da sua passagem. Se eu não me engano, deu 1.800 a mais por gato. Mas eu acho que deu, tipo assim, uns 15% em cima do valor da passagem, a 20%. E no nosso caso, como a gente comprou em cima da hora, que a gente não tinha data certa para vir, ficou uns 1.600, 1.800. A gente vai deixar o valor certinho aqui depois que a gente confirma. Ok, então esse é o processo de documentação que você precisa fazer ainda no Brasil para poder trazer o seu pet para a União Europeia. Um adendo, galera. Depois que seu CVI ficou pronto, deu tudo certo com o seu processo da vacinação de raiva, da sorologia, como a gente falou no começo, ele é um processo que ele é válido para sempre, desde que você renove a sua vacina de raiva do seu pet num período de no máximo 1 ano. Então, assim, para prevenir, um dia antes de dar 1 ano, pelo menos, dê a vacina no seu gatinho ou cachorro de novo. E aí quer dizer que a sorologia vai continuar válida. Só vai precisar fazer o CVI novamente, né? E o atestado de saúde. Então, e aí você já economiza R$1.600. Então, vale a pena manter a vacina antirrábica em dia. Essa é só a parte da documentação. Sim. Enquanto você está se preocupando com a documentação, você também tem que se preocupar em escolher a companhia aérea que você vai viajar para trazer seu pet junto com você. Porque cada companhia aérea tem suas próprias regras de como trazer o pet na cabine, ou no caso também se você for despachar ele, mas a gente fez pela cabine, então eles vieram com a gente embaixo do banquinho. Então cada companhia aérea vai ter especificação do tamanho de bolsa que você vai ter que colocar ele, o máximo que ele é permitido. Peso. O peso máximo também, que também muda. Acho que a idade do seu bicho, porque se for muito bebê, tem umas companhias aéreas que não aceitam, tipo, 3 meses de vida. A gente vai falar um pouco aqui da nossa experiência com a KLM, que foi a empresa que a gente veio. Então, pela KLM, o maior tamanho de bolsa que você pode ter para levar seu pet é 46 centímetros por 28 por 24. Então, assim, é uma bolsa mais comprida, mas, cara, é pequeno. Para um gato adulto, não é grande, sabe? Além disso, o animal tem que ter no máximo 8 quilos com a caixa. Então, assim, ele mais a caixa tem que dar no máximo 8 quilos. A caixa que a gente comprou, a gente vai deixar na descrição. Vou deixar o link na descrição das caixinhas de transporte. Eu vou pegar elas, peraí. Então, essa foi a caixinha que a gente comprou para os dois, só mudou a cor. Mas como vocês podem ver, é muito pequena. Ela tem esses 2 lados para abrir aqui, mas assim... A KLM falava que o pet tinha que ficar em pé aqui dentro, mas assim, eles não conseguiam ficar 100% em pé aqui dentro, mas assim, era o máximo que tinha, então não tinha muito o que fazer. A gente viu algumas pessoas comprando umas que tem uma abertura aqui do lado que você consegue deixar o pet mais à vontade na cabine ali, no chão, mas a gente resolveu garantir e essa daqui parecia... É uma bolsa boa, só que como o Renan falou, ela é muito pequena, mas tá dentro da medida da KLM. Vou deixar o link dela na descrição do vídeo. E aí, como que foi embarcar com eles nessa bolsinha, etc. A gente conta no próximo vídeo, se vocês quiserem. Comentem parte 2. Comenta aí, porque foi uma aventura, tem bastante história e algumas dicas pra contar aí. Traumatizante. Mas eu vou contar um pouco de qual é a exigência deles da KLM.
Depois, no vídeo 2, a gente pode contar a nossa versão. Mas, segundo a KLM, no site deles, você tem que colocar o gato nessa dimensão de bolsa, ou o cachorrinho, caso ele caiba aí também. E ele tem que ficar embaixo do banco da frente, então assim, na frente do seu pé, a viagem toda. É isso que está escrito no site. Inclusive, você vai assinar um termo para isso antes de embarcar. No caso da KLM, a gente conseguiu adicionar o pet que a gente vai levar no próprio aplicativo deles. Depois de comprar a nossa passagem, você vai lá, coloca, eu acho que é bagagem especial, e aí tem lá pet na cabine. Aí você adiciona. Aí, como eu falei, é uma porcentagem em cima da sua passagem. Mas assim, a KLM, eu acho que é a única companhia aérea que tem voos diretos do Brasil para cá, para Holanda. Por isso que a gente escolheu eles, porque fazer conexões e esperar mais 1, 2 horas em aeroporto, assim, tava querendo evitar, porque já é uma viagem de 11 horas e meia só dentro do avião. E gatos, né? Se você é pai, mãe de gatos, vocês sabem como é muito mais difícil do que se fosse um doguinho. Então, e aí eu, assim, depois que a gente comprou a passagem deles pelo aplicativo, eu fiquei tipo, e é isso? Não tem... Porque eu pesquisei... Foi muito simples, assim, o processo. Porque eu já vi várias pessoas falando que tem que ligar lá na companhia aérea, porque eles falam que existe um limite por pet por avião. Dependendo do tamanho do avião, pode ser que tenha um limite reduzido de quantos pets podem ir na cabine. E eu fiquei meio que com medo, né? Tipo, será que vai dar pra embarcar com eles ou não? Aí eu entrei em contato com o Customer Service da KLM, com atendimento ao cliente, perguntando se eu tinha, depois que a gente comprou a passagem dele, se a gente tinha que fazer mais alguma coisa, ligar pra alguém pra falar, olha, vamos levar pets, alguma coisa. A moça falou não, que eles já estavam confirmados, você pagou a passagem pelo aplicativo e já tá ok, não precisava mais fazer nada. E foi isso, a gente não ligou pra confirmar nem nada do tipo. Gente, um detalhe, que na hora que você faz a reserva da sua passagem do avião, você pode escolher o assento, mas aí você tem que pagar a mais. E a gente pagou o valor a mais pra gente escolher os nossos assentos. Então a gente foi um do lado do outro. E a gente conseguiu levar os nossos pets, mesmo assim, sentados um do lado do outro. Tô falando isso porque eu já vi algumas pessoas falando que você só pode viajar com pet na janela do avião. Então, e a gente conseguiu, na hora de comprar a passagem, a gente comprou os nossos assentos. E deu certo da gente viajar com os gatos um do lado do outro. Tranquila, eu fui na janela, o Renan foi do meu lado. E foi isso, mas a gente teve que comprar o assento. E foi isso, o nosso processo de documentação para trazer os nossos gatinhos para cá com a gente. Cadê as pestes? Agora foram dormir, né? Já tá no horário deles. Gatinhos. Bom, comenta aí pra gente se vocês têm alguma dúvida sobre esse processo, querem saber mais alguma coisa. E como a gente mencionou, se quiserem ouvir sobre a nossa experiência no voo pra cá e a chegada, deixa aí também pra parte 2 desse vídeo. E aí, se vocês gostaram desse vídeo, se foi útil pra você, curte, se inscreve no nosso canal, porque vamos continuar dando dicas de imigração pra Holanda. Compartilha com os amigos, com as amigas. E é isso. Até a próxima. Tchau!